Olá, ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da temporada de 2024 do Farol Conexões da Informação. Eu sou Lucas Jorge Vent, mestre em Ciência da Informação pela URGS, também mestrando em Museologia e Patrimônio. Sou bacharel em Biblioteconomia pela UFRGS e bacharel em Jornalismo pela Univates. No tema de hoje, nós vamos abordar a geopoética. A geopoética é uma abordagem que busca promover formas de compreender e representar a relação entre o ser humano e a Terra de uma maneira poética e reflexiva, promovendo a união entre a ciência e a sensibilidade. Hoje, a nossa entrevistada é Luísa Corral Martins de Oliveira Ponciano, professora e pesquisadora na Unirio, artista, bióloga e paleontóloga. Ela possui doutorado e mestrado em Geologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo experiência justamente nas interfaces entre as artes e as geociências, e também o ecoturismo, a conservação, as ciências naturais e a museologia por meio da geopoética. Seus temas de interesse incluem diversas áreas, como a interpretação e educação ambiental, o geoturismo, a geoconservação, a divulgação das geociências, o patrimônio natural, tanto geológico quanto paleontológico, a geopoética, a paleontologia cultural, a geomitologia, a paleoarte e a reconstituição paleoambiental. Luísa, obrigado por aceitar nosso convite e seja muito bem-vinda ao Farol. Obrigada, Lucas. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada, agradecer a toda a equipe do Farol também pelo convite. E estamos aí para mais essa conversa sobre geopoética hoje. E, Luísa, para a gente iniciar o diálogo, como que você definiria, a partir da sua experiência e trânsito no campo, a geopoética? Eu já fiz várias definições, né? Eu acho que é até um exercício que a gente gosta muito de fazer lá no grupo de estudos de geopoética que a gente faz na Unirio, né? A partir dessas definições mais né, antigas, já formalizadas na academia, né, da geopoética como as relações sensíveis ou as relações afetivas dos seres humanos com o planeta Terra, algumas das propostas que eu já fiz também de definição de geopoética inclui essas sensações de intimidade com o planeta Terra, né? A partir de uma abertura, a partir de uma maior porosidade dos nossos corpos com o meio. Então, é dentro desse campo assim de novas formas de relações mais sensíveis, mais afetivas, mais abertas, mais porosas, né? Perfeito. E de que forma surgiu o teu interesse pessoal, profissional também pela geopoética e como a tua trajetória acadêmica te levou para esse campo? Nossa, é uma história meio longa, eu vou tentar dar uma resumida, né? Eu parei meio na geopoética a partir da geomitologia, né? E daí a partir também desses encontros da geologia e da paleontologia com performances artísticas culturais, lá num evento que tinha na UFP, era coordenado pela UFPA e pela UEPA, principalmente, né, lá no Pará, chamava IFNOPAP. Ele ainda existe, né, mas não nesse formato embarcado. Que a gente entrava num catamarã e ficava navegando pelo Rio Amazonas. Dentro do navio era um congresso e a gente parava, né, nas cidades, nos povoados ribeirinhos e fazia várias atividades nas escolas, a maior parte de extensão, né? E aí, nesse evento, me convidaram para falar sobre os fósseis da Amazônia, né, os fósseis devonianos, que foi um dos meus estudos ainda na época da graduação. E daí eu encontrei com as performances dos grupos de literatura, de teatro, de dança, da UEPA e da UFPA, principalmente o GRIOT, que é um grupo que também ainda existe até hoje na UEPA, que é coordenado pela professora Genilda Bastos, falando sobre a cobra grande, o mapinguari, vários contos ali da região amazônica, né, a Matinta Pereira. E a partir daí eu fui vendo as correlações, por exemplo, da cobra grande com os terremotos, né? E comecei a pesquisar essa área que na academia é chamada de geomitologia. Só que a partir daí, além de várias questões aí, né, meio problemáticas atualmente com essa parte de mito, mitologia e tal, quando a gente vai pensar, né, por uma cosmopercepção, uma cosmologia, uma cosmovisão indígena
que é diferente, né, a abordagem, eu fui encontrando, nesse processo eu encontrei a geopoética, que eu considero que a geomitologia está dentro ali, né, da geopoética, porém a geopoética permite essa abordagem mais ampla, digamos, né, é menos presa também a disciplinas específicas, né, então mais até do que inter ou transdisciplinar, uma abordagem que tenta superar essas separações, essas divisões na academia, né? Então, incluindo as várias áreas, mas que essas áreas realmente tenham uma comunicação, tenham uma relação horizontal entre elas. E aí foi meio assim, né? Nesse processo, aí eu comecei a trabalhar com essas performances artísticas, com instalações, eu já era das artes também, né? E aí encontrei a geopoética online mesmo, né? Vendo alguns trabalhos. Vi que já tinha uma semelhança à abordagem que eu fazia na realidade, e a partir daí a gente começou essa linha lá na Unirio. Muito obrigado pela resposta. Eu fico pensando que hoje a tua carreira ela concilia ambas as abordagens, né? A abordagem da geologia, da paleontologia mais tradicional e também a abordagem da própria geopoética. Tá correta a minha percepção? Assim, como é que é conciliar essas duas abordagens? É bem complexo no sentido até não, eu acho que fazer, né, no sentido sempre foi meio fluido para mim, assim, né? Eu não vejo muito problema, não vejo muita dificuldade. Acho que as dificuldades maiores é na hora realmente de apresentar isso, e uma certa resistência né, bem forte na academia, principalmente, das pessoas entenderem as propostas, né? Tanto que, assim, logo no início desse trabalho lá na Unirio, né, que eu criei um grupo que acabou, né, sendo tanto um grupo de performance como o nome dos projetos, e até hoje é o que a gente utiliza, assim, no Instagram, no YouTube, nos sites, né, que é Geotales ou Geotales. Infelizmente eu criei na época em inglês, porque eu queria algo com histórias da Terra, né, e aí acabou ficando esse nome até hoje. Hoje em dia chama Geotales em Geopoética, o Instagram, por exemplo, né. Mas desde o início, quando a gente fez a primeira apresentação foi lá no Museu Nacional. Então a gente sempre trabalhou muito, em setores educativos, principalmente de museus. Essa primeira apresentação foi um evento, na realidade, de paleontologia, no auditório lá do museu. E dava para perceber, assim, como as pessoas achavam tudo muito estranho, né? Principalmente eu fazia as performances junto, né, com a equipe que sempre foi composta de discentes de vários cursos, como museologia, biologia, né, ciências biológicas, ciências da natureza, depois algumas pessoas de artes cênicas, vários cursos de biblioteconomia também já teve. Dava para perceber como que as pessoas achavam muito estranho, né, reagiam assim, principalmente quando eu entrava fazendo as performances, até porque a proposta sempre foi primeiro entrar mais com essa parte artística, sem explicação racional antes, né, e depois de despertar as sensibilidades, a gente fazer uma roda de conversa, fazer alguma atividade, que dentro disso a gente falava mais sobre a parte os conteúdos científicos, né, de geologia e paleontologia, e também explicava mais a proposta, que basicamente é isso, né, é abrir essa porosidade primeiro despertar o interesse das pessoas por meio das artes, para depois a gente trazer os conteúdos, né. Então, desde o início sempre foi essa inversão como metodologia. E, em resumo, tem sido bastante efetiva, mas, em muitos lugares a gente já passou por várias dificuldades, né, inclusive em escolas, principalmente quando tem uma vertente do projeto que fala que é mais voltada para essa parte, indígena e afrodiaspórica. E aí uma parte do projeto se chamava Geopoética do Oronlaê, né, ainda existe também, mas
com a equipe fazendo performances, ele funcionou mais há uns anos atrás. Estava em atividade nessa parte presencial, indo às escolas, indo a museus, indo a vários eventos. E a gente passou por vários problemas, inclusive sobre a questão de racismo religioso, né? E desde o início era explicado que era os itãs, né? Então, assim, a parte da cultura iorubá que estava sendo levada, fazendo as correlações, por exemplo, de terremotos também, né? A origem do planeta Terra, terremotos com os itãs iorubás. Mas como as integrantes, né? Como a equipe ia se vestir, colocavam roupas que não são roupas religiosas, né? Mas eram roupas que remetem à cultura. E a gente levava também tambores, por exemplo, né? A gente passou por várias dificuldades, principalmente em escolas, e até das apresentações serem canceladas, né, em cima da hora. Então, assim, é bem complexo, porém, apesar disso tudo, minha percepção aí desde 2015, mais ou menos, né? Que a gente começou a fazer essas atividades assim de uma forma mais estruturada, é que mesmo essas pessoas que no início não entendem muito bem, se assustam, né, e meio rejeitam a proposta, quando elas permanecem, conseguem participar até o final, no final elas se interessam, elas percebem a efetividade desse tipo de abordagem. A partir do que tu tens relatado, eu fico pensando e fica também uma proposta para a gente conversar sobre isso agora, que é quais são as relações possíveis entre a geopoética e os campos do patrimônio, o campo da museologia também, né? De que forma tu achas que a geopoética pode contribuir para essas duas áreas? Eu acho que principalmente os trabalhos que eu tenho feito, eu dou aula, né, para museologia na graduação na Unirio. Então tem matérias mais específicas, né, que são de fundamentos de geologia e paleontologia, mas tem outras matérias, tem uma optativa e uma outra obrigatória também que é de patrimônio natural e conservação do patrimônio geológico, né? E aí nessa optativa, inclusive, eu trago a geopoética, né, para fazer essa conversa. E, de uma forma geral, eu acho que o principal que a geopoética traz de fazer uma sensibilidade também de uma análise crítica, né? Então, eu trabalho muito nessa linha da gente pensar as questões de colonização, colonialidade, o des ou contra-colonial, né? Então, as várias linhas que estão, né, relativamente recentes ainda dentro da museologia também para serem analisadas, e principalmente nessa base até, né, assim, como que é feito o processo de patrimonialização, né, como que a gente faz essa seleção, quais são esses valores considerados, de quem são esses valores, de que tipo de abordagem, os próprios processos de inventário, né, como que a gente acaba copiando, né, a gente, digo a academia, assim, de um modo geral, né? Nas universidades a gente vê essa repetição de cópias de metodologias que vem muito ainda de Portugal, da Espanha, sem uma análise crítica, sem uma adaptação para o contexto aqui de cada local do Brasil, né? Que também extremamente diferentes, as abordagens, os territórios, as culturas. Então, eu trago muita geopoética, principalmente com essa análise mais crítica também de quando a gente percebe as relações de cada grupo, né, com o planeta Terra de um modo geral, dentro disso, quando a gente tem essa escuta, essa abertura, essa porosidade, realmente mais sensível e afetiva, a partir daí a gente percebe várias nuances que geralmente não são percebidas, né? E muitas vezes nesses processos de patrimônio, de musealização, quando essas relações, essas nuances, esses contextos locais não são considerados, muitas vezes durante o projeto eles podem até ser apagados, ignorados, mas isso vai afetar depois no final
a real efetividade desses projetos, né? Então, para quem eles estão sendo feitos, por quê, qual o sentido daquilo, até para, no final disso tudo, acabar não perdendo mesmo o sentido original, né? Então, acho que a geopoética traz muito essa contribuição dessas novas abordagens, inclusive, né? Para a entrada dessas novas abordagens na academia sobre diversidade, a museologia social, porque nessa área, principalmente, ainda tem muito referencial europeu, né? Então, ainda é uma visão muito eurocêntrica em muitos casos, as próprias referências utilizadas, a maioria homens brancos europeus. E aí acaba que muitas vezes essa parte até de referências indígenas, referências africanas, afrodiaspóricas, são colocadas meio assim, né, por obrigação, entre aspas, aí, né, até pelas leis hoje em dia, 10.000, 11.000, né, de história e cultura africana, mas não são realmente incluídas, né? Acaba sendo uma coisa ali meio tem que colocar alguma coisa, então vamos citar ali algumas dessas outras referências hoje em dia, né? Principalmente quando elas já estão formalizadas na parte de bibliografia, mas não é considerado qual é realmente a cosmovisão, cosmopercepção, cosmologia, qual é a analítica de existência desses outros povos, né? Então, como a gente realmente trazer novas referências, mas se abrir para entender e realmente trabalhar nessa diversidade de analíticas de existência, de mundo, de criação de novos mundos, né, de percepção de novos mundos, saindo dessa posição, dessa centralidade ali, da eurocentralidade, né? A geopoética é um campo muito rico, né? Justamente pela infinitude que cabe nela, eu penso assim, né? E nós, todos enquanto seres humanos e todos os outros seres vivos, fazemos parte de algo que é único também, né? E que está muito relacionado. Eu, eu- enquanto tu falavas, né, respondias a minha pergunta anterior, eu fiquei pensando em como se dá essa capilarização da geopoética aqui no Brasil, assim, nesse contexto universitário, e pensando a geopoética daí como um campo disciplinar, né? Eu sei que o conceito ele é cunhado fora do Brasil. Se tu puder resgatar um pouquinho dessa história, o que as tuas leituras podem nos ajudar a entender um pouco sobre como o conceito foi criado, cunhado, e depois como ele chega no Brasil e qual é o estado atual, assim, da capilarização da geopoética. O conceito ele foi criado, né, dentro da academia e nessa questão formalizado, né, por Kenneth White, que é um pesquisador escocês, ali no final na década de 70, 80, né, que saem os primeiros trabalhos, assim, que ele cunha realmente o termo. E ele cria um Instituto Internacional de Geopoética, né, que existe até hoje também. Ele em si já fez a passagem, né, já não está mais aqui. Mas uma das questões, inclusive, né, parênteses aí da proposta que é a principal lá do grupo que eu coordeno na Unirio, é até a gente fazer essas análises de como a geopoética é muito ampla, né? Tem esse nascimento, digamos, formal dentro da academia, mas como ela, na realidade, assim, né? Se a gente parar e for fazer essa análise por um campo, digamos, originário, que aí a proposta que eu coloquei já, né, de uma geopoética originária, é que ela é uma visão, uma abordagem, uma analítica de existência muito comum, principalmente para os povos originários, os povos indígenas, africanos, afrodiaspóricos, né, e aí acaba que isso é levado para a academia com vários nomes, né, inclusive, assim, que meio a gente trabalha junto na geopoética também, que é a própria topofilia, tem vários outros nomes, assim, principalmente da geografia, né? Então, a geopoética, pelo menos aqui no Brasil, assim, ela ainda é pouco conhecida,
ela chega muito pelo pessoal da geografia humanista, principalmente, e também pelo pessoal da literatura, né? São as áreas que acabam trazendo, trabalhando a geopoética aí na década de 80, 90, os anos 2000, ainda de uma forma também, junto com esses outros conceitos, inclusive, né, de geograficidade, de topofilia, e depois isso vai migrando, digamos, né, o conceito da geopoética também vai migrando para outras áreas, mas até hoje em dia ela ainda está muito concentrada nessas, né, digamos, áreas, assim, literatura e geografia humanista. Muito obrigado. Pensando também nesses grandes desafios que a gente tem enquanto humanidade, né, em relação à nossa relação com o planeta Terra, como que tu enxergas o papel da geopoética na conscientização sobre mudanças que nós, os humanos, estamos causando no planeta e as crises ambientais atuais? Acho que o principal é que a gente realmente criar novas relações, né, ou fazer o resgate, ou vários termos aí que cada grupo utiliza, inclusive até de conexão, né, uma coisa que eu sempre falo também, né, nos trabalhos de quando muitos trabalhos que falam, né, sobre seres humanos, natureza, ou, né, vários outros termos aí correlatos, trabalham muito com essa questão de a gente precisa se reconectar, né, digamos assim. Mas isso, inclusive, sempre foi algo assim que, gente, assim, a própria questão, os seres humanos não conseguem se desconectar, né? Por mais que a gente entenda uma pessoa que só vive na cidade, que nunca teve contato, digamos, com uma praia, com um rio, que nunca entrou numa floresta, né? Eu conheço pessoas assim, né? Já tive contato com pessoas que realmente nunca saíram ali do asfalto, basicamente, né? Passam a vida migrando, né, da caixa do apartamento para a caixa para o carro, para a escola fechada, depois para a universidade, para o shopping center. E é isso, né? A vida da pessoa acaba realmente ficando restrita a esses locais. E às vezes a pessoa só vai ter, sei lá, fazer uma trilha, pisar na areia, entrar no mar, às vezes com 40, 50 anos, ou seja, ou nunca, né? Ou realmente não tem esse tipo de contato. E aí, a questão a geopoética, eu acho que ela traz muito essa abordagem de a gente tem que ir para além dessa teoria, né, que muitos dos trabalhos ficam nessa parte de a gente tem que fazer as pessoas se reconectarem, e aí tentando explicar racionalmente, né? Qual é a importância dos rios para as pessoas não poluírem as águas, qual é a importância de não lançar, né, os gases do efeito estufa, mas assim, uma parte muito, muito teórica, digamos, né? De explicar para a pessoa entender, porque aí se a gente vê isso muito em projetos de educação ambiental também, né? Então, assim, tem várias áreas, na realidade, a geopoética está ali presente, né? Mas são esses conceitos meio correlatos e, na minha abordagem, eu acho que a geopoética acaba sendo um guarda-chuva maior, né? Para o que a gente chama de educação ambiental, afetividade ambiental, sensibilização ambiental. Então, vários termos, vários conceitos que estão ali trabalhando essas questões de como, né, conservar a natureza, conservar o ambiente, diminuir os impactos dos seres humanos. Mas a principal contribuição da geopoética que eu vejo é justamente o foco nas relações e não o foco digamos, nos impactos, nos efeitos, porque isso a gente já sabe, né? Eu acho que essa parte, por mais que tudo bem, que não, a gente precisa ensinar mais, explicar mais, mas até que ponto isso é efetivo, né? Então, acho que a grande diferença da abordagem da geopoética é justamente a gente focar nas relações individuais, né? Cada pessoa, quais são as relações sensíveis, afetivas
íntimas, né? Onde que essas pessoas se sentem uma relação de intimidade com o planeta Terra, em escalas diferentes, né? E aí isso a gente trabalha muito, vem muito também por essa proposta, né, que eu fiz de trazer a geopoética também muito mais para a geologia, para a paleontologia, né, expandir ela para essas áreas que ela é ainda menos trabalhada. E aí da geologia a gente traz muito essa escala, a questão das escalas de análise também do planeta, né? Mas quando a gente entende, por exemplo, a tectônica de placas, o tempo geológico, né, essa parte do tempo profundo, 4,6 bilhões de anos da origem do planeta até hoje em dia, as extinções, a história da vida, né, os vários organismos e os fósseis que a gente encontra, como isso tudo, teoricamente, é muito importante a gente passar essas informações, mas, ao mesmo tempo, se as pessoas não criarem alguma relação íntima, afetiva, sensível com esses elementos, né? Mesmo que seja a partir de uma escala local, que é a escala de conexão que elas vão ter com o planeta Terra, né? E aí isso, claro que acaba sendo também que não dá para ser essa utopia, esse romantismo de que as pessoas precisam voltar e ter mais contato, mais frequente, tudo mais fora das cidades, porque a gente sabe que também muitas vezes não é viável, né? Muitas pessoas não têm acesso, inclusive até visitar as unidades de conservação, os parques que estão próximos das cidades, mas fazer algo que é viável, né? Então, digamos, nos próprios quintais, nos jardins, dentro de um apartamento, um vaso de planta, né? A pessoa andando na rua, até reparando os rios da sua própria cidade, né? Mesmo que esses rios estejam cimentados, canalizados, extremamente poluídos, né? Por causa do despejo de esgoto. Mas, mesmo assim, a pessoa perceber essas outras existências ali presente, né? Apesar de todos o contexto, de todos os impactos, mas quando ela não tiver oportunidade de ir para locais que geralmente as pessoas se conseguem, né? Relatam que elas se sentem mais conectadas, andando descalças, né? Na praia, numa trilha, numa floresta, tomando banho de mar, de cachoeira, de rio, acampando. Então, visitando parques, indo a jardins botânicos, jardins. Então, nesses contextos, nesses projetos que a gente já fez lá na Unirio, ao longo dos últimos 10 anos, mais ou menos, nessa abordagem da geopoética, a gente vê uma certa repetição disso, né? Que as pessoas falam que quando elas estão nesse outro tipo de meio, né? Mas elas conseguem se sentir mais conectadas dentro de um parque e tudo mais. Mas quando elas voltam para a cidade, voltam para as suas casas, os seus trabalhos, seu dia a dia na universidade, elas desconectam, né? Elas se sentem desconectadas. E aí eu acho que essas relações, se elas fossem melhor trabalhadas, né, talvez as pessoas conseguissem manter essa sensação de intimidade com os elementos gerais do meio, né, promovendo assim uma vontade de atuar pela sua conservação e de né, não contribuir para o aumento dos impactos. Então, é uma abordagem justamente que, claro que vai trazer a parte das informações técnicas e científicas, mas a ideia é que desperte mais essa sensação das pessoas que elas já estavam ligadas, elas já estão ligadas, já estão conectadas, na realidade, elas nunca estiveram totalmente desconectadas de todas essas existências que a gente chama de natureza, porque na realidade, senão a gente não estaria vivo,
né? Então, se a gente tivesse desconectado disso, é meio a definição de morte, na realidade. Então, se a gente parar para pensar por essa abordagem, a gente está conectado, nunca se desconectou, porém a gente precisa perceber a nossa conexão e nutrir essa conexão, né? Por meio de estabelecer mais relações. Muito obrigado pela resposta, Luísa. Abre margem para a gente questionar e refletir sobre muitas coisas. Eu gosto de pensar que a geopoética, se a gente parar para perceber ao nosso redor, ela está em muitos lugares que a gente não se dá conta, né, no contexto normal, habitual da vida. E pensando assim, na tua atuação, no que já foi possível fazer pela disseminação da geopoética aqui no país, nesse tempo de atuação que tu tens aí de cerca de 10 anos com o tema, onde tu projeta que a geopoética esteja, ou qual seria uma meta, assim, para disseminação desse campo aí para os próximos anos, a partir do trabalho que vocês já vêm fazendo? Se quiseres comentar também projetos que vocês fizeram ou estão em perspectiva de fazer, fica à vontade. Acho que é importante para situar o público nessa gama de possibilidades, né, que a geopoética oferece. A gente tem ampliado, né, os contatos assim com outros grupos, inclusive aqui do Brasil a gente fez há pouco tempo, né, um evento chamado Encontros Transatlânticos de Labs, né, Laboratórios Geopoéticos, com essa intenção, está disponível no YouTube, né, do GeoTales Unirio, todos os vídeos desse evento, nessa intenção justamente da gente começar a conversar mais entre, né, dos vários grupos. Então, por exemplo, esse evento a gente fez a Unirio, né, eu coordenando o laboratório de Geociências e Geopoética da Unirio. A gente tem um núcleo também de Geociências e Geopoética, que fazem parte pesquisadores lá da UFBA, né, e de Campinas também. E a partir daí a gente foi trazendo essas outras pessoas, esses outros grupos também do México, da Espanha, para a gente poder, que tem a rede internacional de universidades leitoras, né, então muito pessoal da ecopoesia também, para fazer essas conversas e justamente perceber isso que você mesmo comentou, né, que assim, a geopoética, como ela é muito ampla, ela muitas vezes, e isso eu já ouvi também, né, de muitas pessoas que trabalharam aí comigo nesses 10 anos nos projetos, a pessoa chega e fala assim, nossa, mas eu já fazia geopoética, eu só não sabia que tinha esse nome, né, e aí eu acho que a expansão, né, as possibilidades da expansão da geopoética vão muito por essa questão de realmente as pessoas perceberem que esse tipo de abordagem é multirreferencial. Muitas vezes a gente usa essa questão de uma participação, né, observação participante, participação observante, metodologias participativas. Então, vários projetos que já usam, né, essas metodologias, essas abordagens, essas referências, elas já trazem essa proposta da geopoética, mesmo não utilizando o termo, o conceito em si como referencial teórico, né? Assim como muitos projetos que são feitos contracoloniais, alguns descoloniais também, eles já trazem essa abordagem geopoética justamente porque ela é muito intrínseca a essa base, né? Inclusive, uma das definições da geopoética é essa busca também por essa base em comum que a gente consiga estabelecer novas relações. E a gente tem feito, né, esses projetos assim, ampliando as áreas. Uma das mudanças também, que no início a gente fazia muito, ali em 2013, 2015, a gente fazia muito focado ali na geologia e paleontologia, junto com a museologia, né, o pessoal também de algumas pessoas de pedagogia, então era muito essa área, assim, e a gente fazia muitos trabalhos nas escolas e setores educativos de museus. Então, mais em ambientes fechados, inclusive, né? E aí depois,
a gente começou a ampliar, com a criação lá do mestrado em ecoturismo e conservação na Unirio, que é o PPGEC Unirio, a gente começou a ampliar essas atividades para espaços abertos, para parques, por exemplo, APAs, né, e outros tipos de unidades de conservação. Roteiros, né, geoturísticos na cidade do Rio de Janeiro, ou seja, várias possibilidades de projetos que trabalham também essa questão da prática, da vivência, da experiência e do contato físico, inclusive, né? Dessa interação dos nossos corpos com esses elementos que a gente está trabalhando ali na parte teórica pela conservação, pela patrimonialização, pela musealização, tudo mais. Então, um exemplo é lá no Parque Estadual Cunhambebe, que a gente fez uma instalação geopoética. A gente já fez isso também na APA de Sulacap, do Morro de Caxambi. Aqui, né, são 2 exemplos aqui do Rio de Janeiro, que a gente construiu, a gente fez trilhas, né, utilizou trilhas já existentes, mas fez uma nova proposta, tanto uma proposta de mediação, de né, o guiamento, totalmente diferente, assim, das usuais, porque a mediação desses projetos, né, com essa abordagem geopoética, de uma trilha geopoética, é que as pessoas se abram para escutar, para essa percepção sensível, afetiva, íntima, de todas aquelas existências que a gente chama de geodiversidade, biodiversidade, fauna, flora, rochas, águas, né? Todos esses elementos, essas existências que vão estar ali em contato com a pessoa, sem, né, ou diminuindo ao máximo ali uma necessidade de mediação dos outros seres humanos. E aí, para meio facilitar isso, a gente coloca as instalações geopoéticas, que são geralmente obras de arte muito simples, para serem mais acessíveis possíveis, feitas com os próprios materiais do local, né? Que causem o mínimo de impacto. Muitas vezes elas são colocadas e retiradas durante a trilha também, né? Então, exemplo, folhas já caídas, cortadas no chão, galhos, que são reutilizadas para fazerem essas instalações, alguns tecidos, né? Crochê, linhas, então, que podem ser colocadas e retiradas. Então, elementos muito simples que a gente usa para criar essas instalações com argila, terra, cerâmica. E a ideia é que essas instalações vão estar ali conversando com os visitantes, né, das unidades de conservação, contando as histórias daquele local, que geralmente a gente faz essa coleta de histórias com, né, todas as pessoas que participam ali das atividades de cada local, de uma forma coletiva, por essas metodologias participativas. E aí, no final, lá no Parque Estadual Cunhambebe, por exemplo, né, que a gente chama de PEC, no final dessa trilha, que se chama Trilha das Águas, inclusive, né, então, desde o início, a proposta era a gente trabalhar a importância da conservação das águas. No final da trilha, as pessoas passavam por várias instalações, né? No final, tem uma performance, a proposta, né, de declamar uma poesia sobre as águas também. Lembrando que é isso, né? Assim, a poética é muito mais ampla do que só poesia, mas muitas vezes a gente utiliza a poesia como essa forma de expressão justamente das nossas sensibilidades, que é uma forma mais, digamos, acessível, né? E que a gente tem muito material já publicado sobre também. Então, a gente fazia uma performance ali e depois a gente entrava na água para poder conversar sobre a conservação das águas, né? Então, essa parte de despertar realmente essa sensibilidade, essas relações, por meio de um contato íntimo mesmo, ou seja, eu acho que exemplificando, né, esse diferencial que eu estava comentando antes, por mais que um projeto que vá falar sobre a importância dos rios, das águas,
atinge uma eficácia, né? Se fizer, por exemplo, uma trilha ali, ou trabalhar dentro da escola só, né? Ou levar um grupo para uma determinada unidade de conservação e fizer a trilha. Mas será que ele não vai ser mais efetivo, né? Qual é a nossa aposta, digamos assim? Se a pessoa realmente entrar na água, ela não vai criar uma relação ali nova, né? Pelo menos a maioria das pessoas, né, vai criar relações e a partir daí ela não vai estar mais aberta para realmente pensar e realmente se importar e, né, se movimentar para conservar as águas e, consequentemente, né, nesse contexto, atuar numa conservação muito mais ampla, inclusive, do patrimônio natural, né? Não do que a gente chama de patrimônio natural, e não só ali de um elemento específico da fauna, da flora, ou de um parque, de algum local específico, por justamente ela entender essas escalas que a gente traz dentro da geologia, dentro do tempo geológico e da própria geopoética, né? Dessa inter-relação, essa rede que a gente traz pela biologia também. Então, várias áreas trazem essa importância, estamos todos conectados, estamos, né, um evento, um impacto local, ele, na realidade, ele vai gerar impactos, né, maiores, mais amplos em outros locais também. Então, assim, toda essa parte teórica que a gente vê é muito importante, mas o que a gente vê na prática também, muitas pessoas, elas ou estranham muito ou até se recusam, por exemplo, né? Quando a gente já fez esse tipo de atividade, de entrar nos rios, ou entrar no mar, ou às vezes até sentar na areia da praia mesmo, né? A gente tem várias dinâmicas também, então, né, aqui no contexto do Rio de Janeiro, da própria Unirio, né? A gente trabalha no curso de museologia, de ciências biológicas, ciências da natureza, é do lado da Praia da Urca, né? Então, a gente tem um acesso ali muito fácil, muito próximo, mas mesmo assim, a gente percebe o quanto o discentes de todos esses cursos, né, mas principalmente de cursos que têm, assim, uma proximidade menor com esse ambiente externo, de fazer trabalho de campo, o quanto essas pessoas rejeitam muito terem um contato próximo, inclusive, assim, de pisar na areia, né? E quem dirá, né, muito menos ainda de tocar na água, de entrar na água efetivamente. Nesse contexto, inclusive, de aula, né, da gente fazer essa questão do desemparedar, né, as aulas e essas outras propostas, não só de pesquisa, mas também de ensino de extensão. E aí a grande percepção é essa, né? Que as pessoas que conseguiram passar, digamos, por essa resistência inicial, quando elas têm esse contato ali corporal realmente, as transformações são mais profundas, né? Do que quando a gente fica só na parte teórica de, por exemplo, vou dentro de uma escola, vou dar uma palestra sobre a importância de conservar os rios, ou vou levar uma turma para uma unidade de conservação, mas aí eu vou ficar ali olhando o rio de longe, né? Eu vou levar as pessoas para mostrar o rio, vou explicar como é que é a dinâmica fluvial, qual é, né, o formato, o intemperismo, vou explicar toda essa parte teórica, né, esses termos técnicos, e depois virar as costas e voltar, né? Descer todo mundo, mas as pessoas não chegam a tocar na água. Então, acho que o grande diferencial desses projetos que a gente tem feito na Unirio, muitas vezes associados, né, com o ecoturismo, mas com pessoas de várias áreas, assim, eu já orientei pessoas que tinham graduação, muitas pessoas em geografia, em biologia, né? Mas também pessoas das áreas mais diversas, assim, arquitetura, direito, turismo, museologia, então, artes cênicas, ou seja, né, esse grande diferencial da geopoética de realmente
conseguir se comunicar, conseguir dialogar, conseguir estabelecer ali, buscar essa base em comum, que também já existe, mas geralmente a gente não percebe, ou assim, os estranhamentos, né, as resistências, principalmente dentro da academia, das escolas, das universidades, são tão grandes que as pessoas nem tentam ver ali, né, um pouquinho para fora do seu quadrado, né? Muito obrigado, Luísa. E foi uma rica conversa. Nós temos conteúdo suficiente para promover muita reflexão aqui dos nossos ouvintes. E com isso a gente vai chegando ao fim do nosso episódio, né? De antemão eu já agradeço a presença da professora e pesquisadora Luísa Curral Martins de Oliveira Ponciano, docente na Unirio, também artista, bióloga, paleontóloga. Muito obrigado. Foi um prazer recebê-la aqui no Farol. Obrigado também aos ouvintes. Eu vou deixar um espacinho se você quiser fazer considerações finais sobre a nossa fala ou tocar em algum tópico que a gente não abordou. Obrigada, Lucas. É só para me colocar à disposição, né? Se alguma pessoa ouvinte quiser conhecer mais dos projetos e conversar sobre a geopoética realmente, né? Pode me encontrar na internet, tem meus contatos, mas o meu e-mail é meu nome mesmo, né? luisa.ponciano@unirio.br. Tem as redes sociais dos projetos, né? Então, Instagram, YouTube, sites, que é Geoteios Unirio, o Geoteios em Geopoética, e realmente me colocar aí à disposição para quem tiver interesse. A gente tem um grupo de estudos também na Unirio, né, que já existe há muitos anos, mas ele era mais fechado, e aí hoje em dia, nos últimos meses, eu comecei a abrir mais esse grupo também. Ano que vem a gente vai ter um outro evento de geopoética. A gente em breve vai divulgar certinho as datas, mas deve ser mais para o final do ano que vem, lá em Salvador, um evento internacional de geopoética. Então é isso, assim, quem tiver interesse, ficar em contato, que em breve a gente vai estar divulgando mais essas movimentações, esses outros eventos, esses outros projetos. Tem lá o site também, né, do mestrado, que é Ecoturismo e Conservação Unirio, também está no Instagram, PPGEC Unirio. A gente já tem mais de 11 dissertações defendidas em geopoética, só dentro desse mestrado, né? Fora os trabalhos de graduação lá da Unirio, que muitos deles também foram associados com esse tema. Então, acho que a consideração final é meio isso, né? Assim, apesar da geopoética ainda ser relativamente pouco conhecida aqui no Brasil e ela ainda está assim, meio restrita, né, a poucas áreas, e ter uma resistência que eu acho que todas as pessoas que eu já conversei, assim, que trabalham com geopoética, percebem essa resistência, muitas vezes um certo preconceito mesmo, né, da pessoa ouvir, então é poesia da terra, né? Então deve ser ficar criando, declamando poesia, né? Não é isso. Então, geralmente, a gente precisa passar por essa resistência, por essa, né, interpretação assim, muito, muito superficial, né? Para entender realmente as possibilidades de contribuições e como esses projetos, esse tipo de abordagem, né, que destaca mais a sensibilidade, realmente pode trazer contribuições mais efetivas para vários projetos de várias áreas que estão buscando né, isso que é chamado de conservação da natureza. Obrigada aí, gente. Até a próxima. Muito obrigado. O Farol Conexões da Informação é uma iniciativa de discentes e docentes dos cursos de Biblioteconomia, Museologia e também do Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio da URGS. Você pode saber mais sobre o projeto acessando o site urgs.br/farol e também nos acompanhando pelas redes sociais. No Instagram, você nos encontra como farol.urgs e no Twitter, né, o X, como farol_urgs. Nosso e-mail de contato é o farol@urgs.br. URGS é UFRGS. Os episódios do Farol também são transmitidos pela rádio da universidade todas as quartas-feiras, a partir das 14h15.
quarta temporada do Farol Conexões da Informação, um podcast produzido na URGS por Fabiano Couto e Carol Giomini na coordenação, e a equipe de apresentadores, roteiristas, edição e comunicação de 2024 é composta por Josi Lima, Juniper Garay, Letícia Heinzelmann, Lisandra Caon, Lucas Vente, Lucas Petri, Magda Soares, Marcela Guiar e Patrícia Machado. E claro, obrigado a você, nosso ouvinte fiel. Até o próximo episódio.